Eu sou o Matheus da Plantier e nesse vídeo eu vou te mostrar como ter plantas dentro de casa. O primeiro passo deles é sobre luminosidade. Você precisa acertar a luminosidade para que as suas plantas consigam receber a luz vinda do sol para que ela consiga fazer o processo de fotossíntese. Então você sempre vai precisar disso daqui, ó, uma janela que tenha a luz do sol para entrar. A luz de casa, a luz do teto não funciona. E para saber se o ambiente pega luminosidade o suficiente, você tem que chegar com a sua mão perto da parede e ela tem que fazer sombra. Se com todas as lâmpadas desligadas a sua mão fizer sombra, que nem está fazendo aqui, aí você pode colocar plantas nesse ambiente tranquilamente. Todas as plantas de sombra e meia sombra vão funcionar. Apenas aquelas de sol pleno, como os crótons, pata de elefante ou plantas maiores, é que você precisa colocar diretamente no sol. Essas alocáceas, zamioculcas, begônias, peperômias, todas essas plantas de ambiente interno, você só precisa ter uma luz difusa, né? Uma luminosidade vinda do sol, mas não precisa pegar direto na folha esse sol. Esse banheiro aqui é um ótimo exemplo. Eu tenho uma peperômia aqui e olha como ela tá bonita, ó, com as folhas bem vistosas, grande. Ela tá no vaso altirrigável, o que mantém a umidade do solo constante, depois eu falo disso, mas a luz vem da janela. Então, se esse banheiro não tivesse uma claridade boa vindo do sol que vem pela janela, eu não poderia ter uma planta aqui. Até porque nas plantas coloridas, que tem rosa, as begônias, as glaunemas, quanto mais luminosidade ela pega, mais a cor da planta se sobressai. Aqui nós temos os adubos mais usados. Esses adubos líquidos, esse concentrado e esse já diluído para você borrifar nas plantas, são orgânicos. É de uma absorção mais lenta e vai fazer a manutenção da sua planta sempre. Aqui eu tenho numa outra embalagem que eu já diluí, para vocês verem como fica a cor da água depois de diluído. Esse é um dos melhores e mais completos adubos que tem para as plantas de dentro de casa, porque ele não agride ela se tu der demais. Outro adubo muito bom que a gente tem também é o Bokashi, ele é um dos mais completos também, só que ele é em pó, e se você errar a medida, der mais, porque vai só uma colher de sobremesa a cada 15 dias, se você der demais, você pode queimar e amarelar as folhas das suas plantas. As nossas plantas bebem os nutrientes, elas não comem. Então, quando você fornece essas pequenas gotículas aqui nas folhas, elas também se hidratam pelas folhas. Ela consegue absorver essa água e como ela tem adubo líquido, ela consegue se nutrir pela folha também, o que vai evitar aquelas pontas ressecadas, aquelas pontinhas queimadas e vai fazer a planta ficar muito mais bonita. A gente está em pleno inverno e essas plantas estão super saudáveis. Olha o tamanho das folhas dela. E você pode passar no verso da folha também. Vai sujar um pouquinho, mas depois é só passar um paninho e tirar a água que cair. E por fim, uma das coisas que eu considero mais importantes, e foi por isso que nós criamos esses vasos auto-irrigáveis. Eles têm um sistema com uma corda que rega sozinho as plantas. Se você quiser conhecer mais, vai ter o nosso site na descrição e outros vídeos aqui no canal. Mas a maior dificuldade da gente ter plantas aqui no Brasil é manter o solo sempre úmido e nunca encharcado. Fazendo esse teste do dedinho, a gente vê que o meu dedo sai úmido, porque a terra gruda nele, então ela suja o meu dedo. Vou usar um dedo limpo aqui. Ela suja, mas ela não fica encharcado, meu dedo não fica puro barro. Então isso faz com que o solo seja semelhante ao que seria na natureza e isso permite que a planta não fique com pontas ressecadas, que ela se mantenha super bem hidratada e é muito difícil de conseguir isso. Até mesmo a zamioculca aqui tá no vaso auto-irrigável, esse é um modelo um pouquinho maior que a gente tem. Ela é uma planta que não precisa de tanta umidade assim, mas olha como tá saindo folha nova. E isso é por quê? Porque o vaso auto-irrigável que a gente criou não dá água demais, ele dá água na medida que a planta necessita. Esse vaso aqui passa de um mês, tem um vaso maior que passa de 2 meses sem você precisar da água e esse aqui a média é 20 dias. Então ao invés de você regar dia sim, dia não, ou quase todo dia,
você usa o vaso auto-irrigável que a gente desenvolveu e pode ficar tranquila, viajar ou esquecer de dar água, que a sua planta vai continuar dando folhas novas e super bem hidratada. Aqui eu tenho uma mudinha que eu tirei dessa aglaonema, que é uma planta super cara, super difícil de você conseguir, inclusive, e eu estou multiplicando ela porque ela tem o ambiente ideal aqui. Eu misturo o adubo líquido nesse reservatório e a própria corda que tem ali vai dando o alimento para a planta na medida exata, vai mantendo o solo sempre úmido e nunca encharcado, e ela vai se multiplicando. E ela é linda. Então, para resumir aqui, você precisa fornecer uma boa luminosidade, um nutriente para sua planta e um solo sempre úmido e nunca encharcado. Isso vai fazer com que ela fique sempre bem e você não passe perrengue aí com as suas plantas, nem mesmo quando for viajar. Se você tiver alguma dúvida, entra no nosso site aqui, que ali tem o botão do WhatsApp, e manda foto das suas plantas, tira suas dúvidas. Nós temos um canal aberto e gratuito para ajudar você a cuidar de plantas. E se você quiser conhecer nossos produtos, tem ali no site também todos os disponíveis.